uma furtiva lágrima fora a única coisa belíssima da sua vida. Enxugando as próprias lágrimas, tentou cantar o que ouvira. Mas a sua voz era tão crua e tão desafinada como ela mesma era. Quando ouviu, começara a chorar. Era a primeira vez que chorava. Não sabia que tinha tanta água nos olhos. Chorava, assoava o nariz sem saber mais por que chorava. Não chorava por causa da vida que levava, porque, não tendo conhecido outros modos de viver, aceitava como ela era assim. Mas também creio que chorava porque, através da música, adivinhava talvez que havia outros modos de sentir. Havia existências mais delicadas e até com um certo luxo de alma. Muitas coisas sabia que não sabia entender. E aí, gente, aqui é a Giovana do Cabeceira e hoje eu tô aqui pra fazer a resenha do livro que vocês já viram aqui no título, provavelmente, de A Hora da Estrela, né? Um dos grandes clássicos da nossa literatura nacional, escrito pela Clarice Lispector, uma autora de muito renome aqui no Brasil. E fazendo as minhas pesquisas, eu confesso que eu não sabia dessa informação. Na verdade, Clarice Lispector nasceu na Ucrânia e ela veio bem nenezinha, assim, se eu não me engano, no primeiro ano de vida dela, com os seus pais e as suas irmãs aqui pro Brasil, lá pra Maceió, se eu não tô enganada. E aí depois aconteceram algumas questões suas familiares e eles se mudaram pro Rio de Janeiro. Inclusive, é a cidade onde A Hora da Estrela se passa. Esse livro de Clarice Lispector foi escrito em 1977. E é a última obra antes do falecimento da autora. Na verdade, é a obra mais conhecida dela, né? E coincidentemente foi, infelizmente, publicada na Hora da Estrela de Clarice, ou seja, na hora da sua morte. A Hora da Estrela vai retratar a história de uma nordestina que nasceu no Alagoas e mudou para o Rio de Janeiro, que se chama Macabea. Então, na verdade, você só vai descobrir o nome dessa personagem principal do livro depois de mais da metade do livro. Falando de alguns aspectos mais técnicos, antes de me aprofundar no enredo dessa história, esse livro é bastante pequeno. Na versão que eu li tem 88 páginas, então é um livro muito tranquilo de ser lido. Eu li em um dia, inclusive a gente tem um vídeo aqui no nosso canal sobre livros que podem ser lidos em um dia, e esse pode se encaixar nessa categoria. Então, se você está tentando vencer aquela ressaca literária, está precisando de um livro para te provocar reflexões, para você ler com calma, talvez reler ele, e que seja rápido, assim, fluida a leitura, eu recomendo fortemente que você leia A Hora da Estrela. Mas fica aqui que eu vou te dar mais razões para ler esse livro. Então, é um livro pequeno, é um livro muito fluido, que tem pequenas divisões do que a gente talvez poderia chamar de capítulos, mas não são exatamente capítulos porque eles não estão sinalizados de tal forma. A grande questão é que ele tem, sim, algumas quebras que nos dão a entender que são separações ali, capitulares, que podem ter sido feitas ali pela Clarice Lispector. Esse livro, ele é narrado por um autor fictício que chama Rodrigo S.M. Então, ele vai fazer muitas intrusões ali durante o texto, durante a narrativa da história, ao mesmo tempo que ele vai apresentar uma característica bastante onisciente, né? Então, no começo do livro, muitas páginas antes do início propriamente dito da história da Macabea, ele vai falar só sobre como ele começou a escrever aquele livro, sobre como ele concebeu a história da Macabea, sobre como tem sido a experiência dele, sobre as angústias dele, sobre os próprios sentimentos. Então, tem uma seção inicial do livro que é reservada só para o discurso do narrador. E aí, depois disso, ele fala, tá, gente, então vamos lá. Vamos começar essa história aqui, sem mais delongas. Então, parece até um pouco o narrador de Memórias Póstumas, assim. Pode ser que eu esteja falando uma atrocidade. Mas essa coisa de ficar se conectando muito com o leitor, de colocar muito das opiniões dele, ao mesmo tempo que você desconfia também das opiniões. Porque você sabe que o narrador tá muito envolvido na história para ser neutro em relação às suas próprias opiniões e sentimentos despertados pela própria história. Enfim, e aí a gente tem esse narrador que pra mim é um grande charme da obra. Eu particularmente gostei de todas as intrusões que foram feitas pelo narrador. Eu confesso que no começo eu não estava entendendo muito bem se o livro seria predominantemente cheio dessas
desses comentários do narrador, ou se eu realmente veria uma história se desenrolar com um pouco menos de patinhas do narrador. Então acontece que depois de toda essa introdução do narrador, a gente começa num tom diferente em relação à própria história da Macabeia, que tem menos comentários em relação ao narrador. E, enfim, ele fala que ele é apaixonado, assim, pela Macabeia, então que ele tem essa relação, assim, de muito carinho com a história dela. Parece que tem muita dó também, ao mesmo tempo, ali, do que acontece com aquela nordestina que mudou pro Rio. Então vamos lá falar um pouquinho sobre o enredo. Macabeia, como eu já disse, uma nordestina que se mudou pro Rio de Janeiro e é uma datilógrafa. Só que a grande questão é que ela é uma datilógrafa que datilografa muito mal. Inclusive, nas primeiras páginas assim, da história da Macabeia, a gente descobre que ela tá a ser demitida por Raimundo, que é o seu chefe. Só que aí ela responde tão gentilmente a, entre aspas, ameaça de demissão do Raimundo, que ele fica meio que com o coração partido e fala, não, pode ser que a sua demissão demore. E aí o tempo todo, enfim, nessa primeira parte, então o livro, né, o narrador só se refere a Macabeia com outras palavras, né, então, a nordestina, enfim, mas não usa o substantivo próprio, o nome dela. Então você só vai descobrir o nome da personagem, que eu inclusive achei que eu nem ia descobrir, lá pro meio, depois de um momento, assim, de uma experiência que ela tem com ela mesma, assim, de quase que uma autodescoberta, assim, um encontro com ela mesma, que traz um novo sentimento de identidade, uma nova percepção sobre a existência dela mesma. E aí só a partir desse episódio que o narrador inclui o nome da nordestina no enredo, né? E começa a chamá-la, então, de Macabeia. Então a Macabeia, ela convive ali com a Glória, que também é uma parceira datilógrafa, só que a Glória tem muito mais charme do que ela. Glória é uma mulher que sabe se portar, né? Glória é uma mulher com um pouco mais de status, enquanto a Macabeia é uma nordestina raquítica. O narrador descreve ela como uma mulher muito feia, que não sabe muito bem conversar com as pessoas, de uma origem muito humilde, com poucos recursos, com pouca compreensão, pouco vocabulário, extremamente marginalizada, enfim, só usa adjetivos assim, negativos e depreciativos em relação a quem é a Macabeia, né? E, enfim, o primeiro contraste, né? Glória e Macabeia. E aí vai contando sobre as misérias, assim, dessa mulher extremamente pobre, que vive ali num quartinho que ela divide com mais 4 mulheres, né? 4 Marias que trabalham em outros lugares. Pra vocês terem uma ideia, o narrador fala que um dos luxos da Macabeia era tomar café frio antes de dormir. Então esse era o grande luxo da vida dela, né? Ou seja, ela não se dava o luxo. Macabeia também mal se alimentava, só comia cachorros quentes. E a gente descobre isso quando ela vai ao médico e a gente descobre que ela tem uma doença que precisa ser tratada. Só que ela é tão ignorante mesmo, né? No sentido de falta de conhecimento, que ela não entende o que o médico fala, e aí o médico fica bravo com ela e fala o nome da doença, e ela fala, muito obrigada, e aí o médico fica sem entender nada, porque ele deu um diagnóstico ruim pra ela. E enfim, ela vai deixando a vida levar ela, e ao mesmo tempo ela não sabe quem ela é de verdade. Na verdade, isso nem é uma das suas indagações, porque ela não sabe que isso deveria ser uma das suas indagações. Então ela não tem perspectiva de futuro. Na verdade, o futuro nem é uma questão pra ela, né? A existência dela é muito pequena, talvez acho que seja a única maneira de descrever. Então ela é uma personagem de uma postura, de um temperamento assim, muito resignado. Então ela nunca faz perguntas para as pessoas, tem medo de incomodar todo mundo. O livro fala, né, que ela não fazia perguntas para Deus porque ela achava simplesmente que as respostas não existiam. Então ela é tão resignada, tão na dela, que nem perguntas ela faz porque ela não concebe a existência de respostas. Então, mais uma vez, uma existência muito limitada, assim, né? E só que ao mesmo tempo, talvez nem seja limitada porque ela não tem nem a compreensão de que talvez a existência dela seja dessa forma. Então, enfim, é um livro com muitas camadas, assim, a questão psicológica, assim, desses personagens é muito, muito interessante e provoca muitas reflexões sobre muitas esferas diferentes, assim, da vida, sabe?
E aí, depois de um tempo ali, ela se encontra com o Olímpico, que é aquele que vai se tornar o seu namorado, que é um nordestino também. Então, o livro narra o momento em que eles se viram, né, que eles se encontraram. Só que o Olímpico é um cara muito, muito orgulhoso, assim. Ele realmente se acha muito. Ele se chama de metalúrgico, mas na verdade ele é só um operário. E que tem uma questão de roubar as pessoas, né? Então ele não é uma pessoa de caráter. E ele é uma pessoa que se orgulha de coisas pelas quais ele não deveria se orgulhar. E ele tem um sentimento de superioridade em relação à Macabeia que deixa a gente muito incomodado, assim, durante a leitura, né? Então a maneira como ele trata ela, como ele, na verdade, destrata ela. Então a Macabeia, ela é uma mulher que tem muita dificuldade de manter conversas, né? Porque ela, mais uma vez, ela não tem muito repertório, ela não entende muitas palavras e ela... Em uma das conversas com o namorado dela, ela começa a contar pra ele sobre a Rádio Relógio, que é uma rádio que ela tem o costume de ouvir, que fala sobre cultura, que fala sobre palavras, fala sobre história. Aí tem uma hora que ela fala, mas o que é cultura? E aí o Olímpico, pra, tipo, fingir superioridade, ele fala, eu não vou falar pra você. Mas na verdade é que ele não sabia também o que era cultura, mas ele nunca quer sair por baixo. E aí ela começa a descobrir algumas curiosidades, né, sobre personagens históricos, começa a descobrir palavras bonitas e ela fala, nossa, olha que palavra bonita. E aí, só que ao mesmo tempo ela não sabe o significado daquelas palavras, então me lembrou muito Vidas Secas, sabe? Tanto por causa dessa despersonalização da Macabeia, né, então a falta de substantivo próprio ali pra se referir a ela por mais da metade do livro, assim como os personagens de Vida Seca, né? Então o menino mais novo, o menino mais velho. E também essa limitação do raciocínio por causa de uma limitação de vocabulário, né? Uma limitação do pensamento por causa da falta de possibilidade de nomeação do que ela estava pensando. Então isso acontece muito, né? Com os personagens ali de Vidas Secas, que começa... Eu acho que inclusive é capítulo Inferno. É Inferno a palavra? Não sei. Enfim. E se eu não me engano E aí, enfim, os personagens então de Vidas Secas, eles também têm essa questão de achei essa palavra bonita, vou usar, só que o uso é errado, eles não sabem o que significa, e isso dá uns conflitos ali. Não, na verdade eu acho que é com Soldado Amarelo. Eu acho que é isso. Enfim, gente. Que até ele é preso por um mal-entendido. E que teve essa questão do inferno, que eu me falo que o menino mais velho... Isso, que ele achava linda a palavra, né? O que é inferno. Isso. Sabe o que é? Enfim, e aí, inclusive, o marido da Sinhá Vitória, né, tem um momento que ele é ali preso por um soldado porque ele não soube se defender, porque ele não soube se comunicar, sabe? Então isso me lembrou muito a Macabeia no sentido de ela perdia muitas oportunidades e levava muita desvantagem simplesmente porque ela não tinha acesso ali ao conhecimento, à instrução às vezes, à paciência de alguém que pudesse ajudá-la ali de alguma maneira, que pudesse ser paciente com ela. Então ela era muito destratada por todos e assim, subvista, definitivamente, assim, totalmente marginalizada na sociedade. E aí, enfim, avançando um pouquinho a questão do enredo, né? No fim das contas, o Olímpico acaba trocando a Macabeia pela Glória, porque a Glória era gorda, então ela era, tipo, vistosa, formosa e tinha vocabulário, né? E aí a Glória tenta se redimir de alguma maneira, fala, eu acho que você deveria procurar a madama fulana de tal, cartomante, pra ela falar sobre o seu futuro. Aí a Glória empresta dinheiro pra Macabeia, a Macabeia vai até essa cartomante, paga pra ela falar sobre o futuro dela. E aí eu não vou contar o desfecho, né, porque seria um grande spoiler. E eu confesso que eu não esperava. Mas esse livro de fato mexeu muito comigo e eu gosto de pensar que bons livros, eles têm todos os elementos dele que foram colocados ali, eles estão ali por um motivo. Então nada do que tá ali sem propósito ou sem uma função pra realmente trazer sentido pra obra. Então essa é uma das minhas maiores reflexões em termos técnicos a respeito da Hora da Estrela, né? Parece que todos os elementos, assim, o narrador, o uso das palavras, a construção do discurso, parece que tudo isso foi realmente construído para dar sentido àquilo, né?
E acho que me despertou muitas reflexões sobre muitos aspectos da vida, o aspecto relacional, o aspecto do trabalho, o aspecto principalmente existencial mesmo, né? De, poxa, eu preciso talvez pensar mais sobre a minha existência, né? Quais são os limitadores da minha existência? Será que eu tenho perguntado de mais, de menos? Como eu tenho me colocado no que a gente chama de vida? Então, acho que me provocou reflexões também em relação ao cunho mais social, sabe? Dessa questão da pobreza, do acesso à informação, enfim, muitas coisas assim, e parece que foram muitas reflexões para poucas páginas de leitura. Então é um livro que com certeza eu vou ter que voltar e reler e tirar mais algumas coisas dali. É um livro que em muitos momentos eu parei assim meio que pra contemplar mesmo a maneira com que ele foi escrito, os comentários do narrador, as palavras que ela foi usando, a profundidade do discurso. Foi realmente um livro que me surpreendeu muito. Foi a minha primeira obra de Clarice, sim, não tenho orgulho disso, mas me encantou e me deu muito mais vontade de ler outros conteúdos, outras obras da Clarice Lispector. Então fica aí a minha indicação. Com certeza A Hora da Estrela é um livro digno da minha cabeceira, e eu espero que eu tenha te convencido a fazer a leitura desse livro, que é pequenininho, gente. Então vamos lá, dá uma chance. Depois me conta se você leu, volta aqui pra me contar os seus comentários e manda pra um amigo não leitor. Fala, olha, cara, é a sua oportunidade de ingressar na jornada literária. É isso, gente. Tchau, deixa seu like, compartilha com seus amigos e não esquece de comentar, sei lá, a sua cena favorita do livro. Tchau!